Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito importante e muito pedido por muitos de vocês lá no Instagram, que é a respeito de como revisar. Muita gente tem dúvida de como que faz para você saber se você está precisando de revisar uma certa matéria ou se está tudo ok, que você não precisa de revisar aquilo naquele momento. Quando eu fiz meu último ano de cursinho, eu assinei uma plataforma online, foi o Explica Aí. Eu vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá eles faziam o meu cronograma e acabava que avisava quando eu precisava de revisar certa matéria. Então me ajudou demais. Só que nem todo mundo tem essa plataforma e tem essa opção. Então muita gente fica com dúvida de como que a gente faz para revisar a matéria. Eu vou dar 3 dicas de como revisar a matéria e você perceber que você está precisando de revisar. Eu acho que, a princípio, para você saber se você está precisando ou não e tudo, antes você precisa de ter um cronograma. Até que na faculdade, os professores eles disponibilizam um cronograma com as datas das provas, então a gente sabe quando que a gente tem que revisar. Por exemplo, hoje, sei lá, hoje é dia 15, dia 20 tem prova. A gente precisa de revisar a matéria que a gente já teve sobre esse conteúdo para fazer a prova, então já está na hora, entendeu? A mesma coisa acontece com vocês que estão no cursinho, que vocês estão se preparando para o vestibular. Vocês precisam ter um cronograma fechado de saber, olha, se essa semana eu estudo segunda-feira eu vou estudar química, e daqui um mês, por exemplo, será que eu vou precisar de revisar essa matéria? Então eu vou precisar de um cronograma para saber quais dias da semana eu vou estudar, por exemplo, química, quais matérias durante esse mês eu vou estudar, para você ir se aperfeiçoando e abrindo vagas no seu cronograma para você revisar. Então é importante que você faça um cronograma com as matérias que você tem que estudar, colocando pequenas revisões durante o decorrer desse cronograma inteiro. É muito importante isso para você também ter uma visão do mês, da semana, o tempo que falta para o Enem, para você também se programar e não ter que ficar tipo louco revisando no final, perto do Enem. E aí que entra outra dica. Para você não ter que revisar tudo de uma vez só, você pode fazer mini revisões por dia. Então é a minha segunda dica. Fazer revisões por dia. Mas André, como que você faz revisão por dia? Eu fazia da seguinte maneira, galera. Eu ia estudar... na segunda-feira eu tinha aula, sei lá, Química, Matemática e História. E eu tinha aula de manhã dessas 3 matérias. À tarde eu ia revisar a matéria que eu vi de manhã. A matéria que eu vi de manhã foi de uma forma passiva, eu estava sentado vendo o professor explicar a matéria. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi de forma passiva durante a aula e é fazendo exercícios. Então a minha segunda dica é você tirar a tarde, tirar a noite, tirar a manhã, não sei, para revisar a matéria que você teve. Se eu tive Química, Matemática e História, de manhã, à tarde eu ia ler o conteúdo que eu tinha acabado de estudar e fazer exercícios. E nesses exercícios eu buscava fazer exercícios que tinha a escala fácil, médio e difícil e caminhar dessa seguinte maneira. E por exemplo, eu fazia os exercícios fáceis e eu errava uma questão fácil, quer dizer que eu estou precisando de rever o conteúdo daquela matéria. Então eu ia lá e procurava uma videoaula sobre aquele conteúdo bem pontual. Suponhamos que Química Orgânica eu esqueci como era a geometria das fórmulas. Sei lá, precisava de lembrar qual que era a geometria não sei gente, gás carbono. Então eu ia lá e buscava a geometria molecular e procurava a respeito desse conteúdo bem pontual, bem rápido, revisava e voltava para fazer o exercício. Além disso, uma forma de revisar era, por exemplo, se eu errasse uma questão difícil,
eu circulava essa questão difícil e eu ia fazer ela novamente no final de semana, que aí eu ia ter mais tempo para estudar aquele conteúdo e fazer. Então eram revisões por dia da matéria que eu via de manhã e no final de semana eu buscava pegar aquelas questões difíceis, que tá ok você errar aquela questão difícil, para saber por que você errou. Minha terceira dica de revisão é uma dica muito importante, gente, e é sobre prova. Se você vai fazer o Enem, é uma prova onde você precisa de saber como funciona a prova. Eu acredito que todas as provas é legal você conhecer um pouquinho do estilo dela, mas o Enem é de muita importância você saber. São 180 questões mais a redação e com um tempo muito curto para você fazer todos esses exercícios. Então a minha forma de revisar era, nos finais de semana, principalmente no segundo semestre, eu peguei a prova do Enem, desde 2009 até a última, que era do ano passado que eu tinha passado. E eu pegava as provas da primeira aplicação, da segunda aplicação e do dos presos privados de liberdade, né? Isso mesmo. A prova daquelas pessoas que estão presas, que também tem o Enem dos presos, e eu ia refazendo as provas. Por exemplo, no sábado, eu ia fazer a prova de linguagens humanas e a redação. Eu fazia a prova como se fosse o Enem, com tempo cronometrado, e eu ia corrigir. E a correção era a forma que eu tinha para revisar. Durante a prova, eu circulava as questões fáceis. E na hora que eu corrigia as fáceis. E, por exemplo, eu errei uma questão fácil. Eu ia lá nas videoaulas e procurava uma videoaula daquele conteúdo. Ia passava para as questões de médio, que eram mais médias. Ia lá, corrigia, e eu ia lá nas videoaulas e procurava também sobre aquilo. O meu final de semana no segundo semestre foi de revisar dessa maneira. Eu pegava as provas que tinham os conteúdos que mais caíam no Enem, eu revisava como o Enem cobrava e como eu deveria saber. Então, por exemplo, quando eu estava eliminando a questão, eu riscava aquelas que eu tinha certeza que não era, e normalmente sempre você fica em dúvida de duas. E aí eu ia pesquisar por que eu tinha marcado estava errada. Suponhamos que era Vargas, lá estava escrito que era Vargas, era de 1930 a 1942, e a outra era de 1930 a 1945. E eu fiquei na dúvida dessa. Então eu ia lá e pesquisava exatamente sobre a Era Vargas, qual o período que era Vargas. E na Era Vargas, o que aconteceu? Quais foram os estágios? A primeira parte durou 4 anos, a outra durou 6, a outra 5, eu acho, não lembro. E aí eu ia pesquisar não só as alternativas, eu descobria por que eu errei aquela alternativa, mas eu pegava o conteúdo e eu ia destrinchando ele. E é uma forma muito boa de você estudar, porque você não estuda, por exemplo, só quando foi o período da Era Vargas. Você estuda todo o processo, tudo que aconteceu, o que Vargas fez naquele período, o que eu preciso saber daquele período. Então, gente, foi muito importante. E o que me auxiliou muito isso, além das aulas, das videoaulas que eu assistia daqueles conteúdos, era fazer mini resumos mesmo. Eu pegava um pedaço de papel e escrevia os tópicos principais da Era Vargas. Porque se eu precisasse fazer uma outra prova, por exemplo, passou um mês, eu fiz uma prova, caiu uma questão sobre a Era Vargas, eu errei. Eu não ia precisar assistir toda a videoaula, eu não ia precisar estudar todo o conteúdo da Era Vargas. Eu ia naquele resumo que eu fiz, naquele dia que eu errei uma questão sobre a Era Vargas, e eu ia descobrir porque eu tinha errado. Então isso facilitava muito a minha vida, a forma como eu revisava me ajudou demais. E é uma dica super valiosa que eu dou pra vocês. Saibam revisar, galera. É uma forma, principalmente no segundo semestre, muito válida pra gente que tem pouco tempo. Principalmente essa última dica, que é você revisar, fazer prova, conhecer mais um pouco. Tá ok? Gente, mas é isso. Se vocês quiserem mais dicas sobre como revisar, ou se ficar alguma dúvida a respeito sobre isso, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu ou os outros membros do canal, eles podem responder com dicas maravilhosas. O Patrick fez um vídeo sobre cronograma, que foi a minha primeira dica. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima e também na descrição do vídeo. O vídeo foi muito legal, muito enriquecedor. Vale super a pena você conferir.
E é isso, vocês podem deixar qualquer dúvida aqui. Não se esqueçam de curtir o canal. Gente, agora no período das férias a gente vai colocar muitos vídeos novos pra vocês. A gente tá começando a ter uns planos novos aqui no canal. Então é muito legal de vocês curtirem o vídeo para mostrar, compartilhar para mostrar para as outras pessoas. Compartilhando no grupo da família, dos amigos, para todo mundo. Então curta, compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você ficar sabendo quando tem vídeo novo, porque talvez não teremos vídeo só nos dias de domingos. A gente vai postar alguns outros dias. Se inscreva no canal e eu acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui. Beijo, galera. Até o próximo vídeo.